Olá pessoal Macuiú, boa tarde a todos. Hoje eu tô aqui de um lugar bem diferente para poder fazer essa live com vocês. Aqui em Piedade, nós estamos atravessando alguns problemas técnicos em relação às antenas aí de telecomunicação. E eu tô devendo aqui um vídeo pra gente bater esse papo, pra gente falar sobre um pouquinho da minha caminhada, um pouquinho sobre o meu propósito. As pessoas perguntam bastante, mãe Renata, qual é o seu propósito de trabalho? Mãe Renata, eu vejo que a senhora tem um trabalho diferente. Mãe Renata, qual é a conduta que a senhora escolhe? Então hoje eu vou falar um pouquinho do que é o meu propósito. Primeira coisa, a todos que estão entrando aí, excelente tarde, né? Deixar entrar um pouquinho mais de gente para a gente poder fazer aqui essa live. Estou muito feliz com os comentários de vocês, a interação de vocês na página da Enzo Cayango. Meu muito obrigada. O pessoal que quiser estar se organizando para estar vindo no dia 28, nós vamos fazer o encerramento da nossa casa, para estar visitando a casa, estar visitando a Axé. Sejam muito bem-vindos, pode se organizar, que a gente vai abrir as portas nesse dia aí, com as medidas protetivas, porque a gente sabe que tem que tomar cuidado, né? Mãe abençoe a todos, mãe abençoe minha filha Alessia. Bom, vamos lá. O meu propósito como sacerdotisa não começou agora. Desde que eu sou pequena e criança, eu acompanho meu pai. E eu via meu pai com muita dificuldade em relação ao barracão dele. Ele trabalhava como taxista, né, na época. E ele trabalhava arduamente durante a semana. E mal chegava dia de sexta-feira, já tinham filhos de santo aguardando, porque as giras ele fazia dia de sábado. E aí o pessoal que já vinha para dormir e ficava ali, alguns já no terreiro, outros eram familiares, então ficava na casa dos meus pais. E quando dava sábado, meu pai se dedicava àquele trabalho, àquelas pessoas. Ao mesmo tempo que tudo aquilo que meu pai fazia para as pessoas me encantavam, eu me perguntava por que ele faz essas coisas para essas pessoas e essas pessoas nunca melhoram de vida. Essas pessoas, elas estão sempre reclamando, sendo que meu pai está dando 101% dele, da vida dele. Aí tinham algumas questões que eu cresci com minha mãe dizendo assim para mim, a pessoa que ela é casada num terreiro, que ela é casada com pai de santo ou com mãe de santo, que se ela é um bandista, candomblessista, casamento dessas pessoas nunca vão dar certo. Eu cresci ouvindo isso. Quem é pai e mãe de santo não tem sorte no amor. Quem é pai e mãe de santo é infeliz, nasceu para ser sozinho, é uma sina, enfim, né? E tudo aquilo eu olhava, observava e eu amava a parte do sagrado, eu amava a parte religiosa, com todo o meu ser, como amo até hoje. Mas aquelas coisas em relação às pessoas me intrigavam. Eu vi muitos meus pais se desentender por conta de filhos de santo, por causa de terreiro, de função de barracão. E eu me perguntava, né, o porquê disso tudo, o porquê deles serem assim, se era tudo tão sagrado, se era tudo tão perfeito aquilo que estava sendo feito para as entidades, para os orixás. Às vezes minha mãe passava meses ali preparando, decorando uma imagem, o barracão, e o meu pai ali se dedicando para trabalhar na praça, para financeiramente poder custear aquela festa. E sem mais nem menos, aquilo não agradava um filho ou outro filho que saía falando, que saía dizendo, enfim. Quando eu fui crescendo com essas condutas, eu fui percebendo aquilo que eu não queria ser, aquilo que eu não queria para mim na minha vida. E minha mãe sempre teve uma dificuldade de deixar com que a gente dissesse que nós éramos da Umbanda. Então, se tal parente perguntar para você, você não é da Umbanda, você é católica. Você vai dizer que você é católica. E eu nunca fui na igreja católica para assistir uma missa quando criança.
Eu fui agora, depois de adulta, porque eu gosto, né? Eu gosto de conhecer as outras religiões. Embora eu seja do candomblé, eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Então, tudo que para mim comunga de religião, de se religar, isso para mim me encanta. E naquela época eu não fiz catecismo, nada disso. Então, assim, as pessoas perguntavam, eu sou católica, eu sou católica. E na verdade, gente, era uma vergonha que ela tinha com que a gente se expressasse com o que realmente era a nossa fé, por conta de sempre o medo do que os outros vão dizer, o que as outras pessoas vão achar, o que as outras pessoas vão falar, a sociedade e tudo aquilo que a sociedade impõe pra gente, enfim, né? Eu fui crescendo e fui uma filha rebelde, porque as pessoas me perguntavam pra mim, escuta, qual é a sua religião? E eu falava, eu sou da Umbanda. Umbanda? E aí eu comecei a falar para as pessoas, já na adolescência, na infância, o que eu fazia, o que era, o quanto maravilhoso era tudo aquilo. Algumas amiguinhas tinham curiosidade, contavam para os seus pais, eles não deixavam mais elas falarem comigo, né? E outras tinham curiosidade e iam para ver. E mesmo assim eu sempre sustentei isso, porque eu sempre soube que a Umbanda não era aquilo que as pessoas pensavam sobre ela. Eu tenho 37 anos de idade e eu tô falando de fatos de 30 anos atrás, né? E aí cresci, vi meu pai fazendo toda essa parte, me encantei, quis estudar como qualquer pessoa da adolescência, quis me formar, mas a espiritualidade sempre me chamou a atenção. Eu deixei os estudos, me formei no 2º grau completo e aí fui tocar o terreiro junto com meu pai. Já depois de um tempo, eu entrei na faculdade, fiz um tempo de fisioterapia e quando estava para concluir, precisei me mudar para Sorocaba, na questão de pôr o terreiro em piedade, né? Escolher o melhor lugar para o terreiro. E o santo sempre foi a minha prioridade. A espiritualidade sempre foi a minha prioridade. O meu propósito está muito atrelado a isso. Então, tudo que me coloca em sofrimento, entre aspas, para que eu possa crescer perante ao meu espiritual, me traz prazer. Então, eu não sinto dor, eu não sinto dificuldade, eu não sinto que eu não vá conseguir, porque a espiritualidade está ali como base. Que era de uma maneira. Quando eu cheguei, eu fui vivenciando, porque cada casa é uma casa, cada costume é um costume, cada pessoa tem sua crença, seu valor interno dentro de si e sua maneira de delegar, sua maneira de conduzir a sua, né, o seu barracão, a sua família. E eu não me identificava com aquela forma de ver as pessoas conduzindo o candomblé. E quando eu tô falando conduzindo o candomblé, eu não estou falando da parte religiosa do candomblé. Eu estou falando do relacionamento entre pessoas. A parte religiosa é inquestionável, não é essa questão. Agora, o desenvolvimento com o ser humano, o desenvolvimento para com as pessoas, o respeito para com as pessoas, a forma que você lida com o próximo, isso sempre me intrigou, porque para mim a religião, ela vem para trazer a evolução, ela vem para ser acolhimento. Eu escrevi aí na página, desde anteontem eu tô colocando candomblé e uma frase, né, uma palavrinha. Porque o candomblé, ele é tão abundante, ele é tão abrangente, ele é tão magnífico, ele é tão mágico, ele é tão acolhedor, ele é tão, benéfico para a nossa vida. Porém, a questão com pessoas ainda é o grande problema do candomblé. Então, lá de trás, já vendo isso, eu muito me chateava. Eu senti muita dor, né, emocional, quando eu entrei no candomblé.
Por que eu senti dor emocional? Porque eu nunca me senti parte. As pessoas nunca me deixaram ser parte do candomblé, porque eu não tinha o arquétipo da maioria das pessoas, eu não tinha um comportamento como a maioria das pessoas, eu tinha uma certa educação onde a maior parte das pessoas tinham ignorância. Então, para eles era confuso, porque alguém muito educado é alguém rico, né? E não alguém com condições financeiras sociais extremamente justas, como a deles. Então, quanto mais ignorante você é, mais sem condições financeiras você também é, né? Então, eu não agregava, eu não era parte daquilo, eu não me encaixava naquelas coisas, naquele jeito. Então, a forma com que as pessoas tratavam as demais pessoas, eu pensava, eu nunca vou ser assim, eu não quero ser assim. Nossa, que coisa ruim, né? Essa forma de não acolher, essa divisão de fazer entre as pessoas. Eu odiava escutar, na hora certa você vai saber, isso não é pra você. Porque sem entrar no contexto de preconceitos, que não é esse a intenção, não é essa a intenção da nossa live aqui, mas tive sim bastante questão com preconceitos, justamente pelo meu arquétipo. Mas enfim, eu não aceitava que aquilo, que uma religião tão bela, tão rica, fosse tão pobre no relacionamento com as pessoas, fosse tão difícil no relacionamento com as pessoas, tratasse as pessoas tão desumanamente. E isso para mim, eu só pensava que quando eu tivesse a minha casa e que quando eu pudesse liderar um grupo, os meus filhos não seriam tratados dessa forma. Então, eu passei 7 anos aprendendo como não ser uma pessoa aproveitadora, como não ser uma pessoa ignorante, como não ser uma pessoa arrogante, como não ser uma pessoa que abusa das outras, como não ser uma pessoa prepotente, uma pessoa que pisa, que humilha, que desmerece, uma pessoa que empobrece o seu grupo, uma pessoa que não reconhece o seu grupo mediúnico. Então eu passei todos esses anos aprendendo como não fazer. E graças a Zambi, eu tive muitos exemplos bons ali junto comigo, mas tive exemplos muito duros, muito sofridos, do qual a gente sabe que para crescer a gente precisa sim passar por dificuldades. São as dificuldades que nos enobrecem, são as dificuldades que nos faz ver o que a gente pode fazer melhor e o que não dá certo, o que não é bacana. Então, um dia desses, eu estava passeando pela rede social e eu vi um comentário que dizia assim: o porquê que as casas de candomblé tradicionais estavam a cada vez mais perdendo o seu público, perdendo mais as pessoas, e as casas mais modernas, as casas mais flexíveis, o nome já está dizendo, né? Flexíveis, tinha suas casas cheias, prósperas, e aquele pessoal que está replicando o que o antigo fazia, já que é tão tradicional, o porquê essas casas estão perdendo o seu público, o porquê essa casa está perdendo os seus seguidores, os seus fiéis, porque as pessoas estão cansadas de serem tratadas que nem cachorro, só por isso, porque as pessoas estão cansadas de ser tratadas como um nada, como um figurante passando num cenário para outras pessoas brilharem. Porque as pessoas, elas querem acolhimento, as pessoas, elas querem tempo do seu sacerdote ou sacerdotisa, ela quer ter tempo que esse sacerdote te olhe no olho para poder te ajudar, quer aprender, ela quer também ser elogiada como um grupo, e o que faz diferença é um grupo. Então não adianta nós replicarmos aqui histórias lindas do candomblé, replicarmos aqui como foi que chegou desde os navios negreiros, todo o sofrimento, toda aquela parte que, embora sofrida, é tradicional, é história, é lindo.
é milenar. Não adianta a gente falar disso tudo e cultuar o Inquice, o Orixá, o Vodunce e tudo mais, e nós não termos inteligência emocional para lidar com o ser humano. Porque para você materializar a força da natureza, para você materializar o Inquice, você precisa do humano, você precisa da pessoa. E se você não sabe lidar com o ser humano, se você não sabe respeitar as diferenças do ser humano, as crenças e valores que ele tem, se você não sabe ajudar a pessoa com os traumas que ela vem, que ela traz, como é que você vai ter um grupo grande? As pessoas vêm em massa, né? As pessoas chegam em massa e acabam repetindo aquilo que é cíclico, e aquilo que você não muda dentro de você vai se repetindo. Ou seja, você tem uma casa tradicional, e aí você tem um outro filho que pegou sua cuia, esse filho vai fazer o filho dele, e vocês vão replicar comportamentos egoístas, comportamentos preconceituosos, comportamentos do qual não agregam a nossa espiritualidade, não agregam a nossa humanidade. É fato que a gente não tem que modernizar o ritual, a cultura, o ancestral, aquilo que a gente vai fazer de uma forma a qual nós também aprendemos, rezas que temos, segredos de Roncó que temos. Agora, sobre limpar bem um barracão, sobre dar um bom dia para um filho, sobre você não tratar o filho que nem bicho, sobre o filho não é o seu empregado, sobre poder agregar esse grupo e ouvir, dar caminho a esse filho ao ponto de tirar o cabresto dele. O filho não tem que ficar escravizado dentro de uma casa de santo. O filho não tem que ficar 24 horas dentro de uma roça. Uma roça depende de muitas pessoas. E se a gente terceiriza esse serviço, se a gente delega de uma forma saudável, se a gente faz grupos para isso, a gente tem uma casa saudável, onde todos vêm, aonde vem com carinho, aonde vem com vontade. Tudo bem que o nome já diz obrigação. Então nós temos uma obrigação para com o nosso sagrado, mas não escravidão. Então, pensando nisso tudo, pensando nessa forma que as pessoas conduzem o outro, que eu decidi desde muito cedo que quando eu tivesse a minha casa, que o meu compromisso com o sagrado, esse é de vida, mas que a minha missão é com as pessoas. Então, o meu propósito é transformar pessoas. O meu propósito não é fazer a pessoa vir aqui, raspar a cabeça dela e desenvolver ela com Inquice, e aí eu solto essa pessoa. É a mesma coisa que eu dar R$1 milhão a um ignorante e a uma pessoa que não vai saber o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Então, eu estou dando uma riqueza espiritual e ancestral para uma pessoa que ela não sabe o que ela vai fazer com ela. Então, muitas pessoas que chegam com problemas de casa, chegam com problemas de família, chegam com dificuldades grandiosas. E esses traumas impedem as pessoas de se relacionar, de conversar, de estender a mão, de se dar uma oportunidade. E o maior transtorno que tem numa casa de axé são as pessoas. É o ser humano. A pergunta tá aí, todo mundo se diz assim: nossa, mãe Renata, eu amo o sagrado, eu tenho 20 e tantos anos de iniciado, ou então eu tenho 5 anos, eu tenho 1 ano, ou então eu não sou iniciado, mas fiquei anos admirando essa cultura, mas eu tô tão desgostoso e eu não quero mais saber sobre o candomblé, eu não quero mais saber sobre a umbanda, sobre a religião. Eu amo o meu sagrado, mas as pessoas para mim me traumatizaram. Então, gente, quem tem que se desenvolver é as pessoas, porque é o grupo, é o coletivo que faz o candomblé. A gente não faz o candomblé só da mãe de santo, do pai de santo, de uma macota. O transtorno que a gente tem, nós temos hoje uma macota, quando chega 3, elas não se entendem. E se a gente não desenvolver essas pessoas dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano, elas não vão se respeitar, elas vão entender que elas têm que se competir uma com a outra, ao invés de agregar. Eu vou disputar a atenção da mãe de santo porque eu sou mais velha, porque a hierarquia é para a religião, não é para você desmerecer as pessoas, é apenas para ter um respeito, não desmerecer, porque perante a Inquice todo mundo é igual. Agora,
Dentro de uma casa onde nós temos 50 pessoas, são 50 cabeças, 50 vivências, 50 medo, 50 resistência, um mais depressivo, o outro mais feliz. Então nós temos que fazer trabalhos também com pessoas. E as pessoas, elas querem prosperar, as pessoas, elas querem caminhar, as pessoas, elas querem ser ricas no sentido de, não dinheiro falando, ricas no sentido espiritual, de grandeza de alma. E isso faz todo um sentido para todo outro contexto. Agora, se a pessoa pensar pequenininha assim, ela não vai ser nunca nada. Ela pode ter um inquice que dança bonito, mas ela não sabe falar com o outro irmão. Ela não sabe respeitar o espaço do outro irmão. Ela acha que o candomblé se resume a vir aqui, dar pulos, gritos, rum bonito, roupa bonita. E no dia a dia ela não consegue se relacionar. Aí ela sai do candomblé, ela passa horas dentro do candomblé, o final de semana inteiro, e aí ela sai e vai trabalhar. E aí ela não se dá com o patrão, ela não se dá com a amiga do trabalho, ela não se dá em casa, ela só tem problema. Então aonde que o candomblé está evoluindo essa pessoa? E o problema não está no candomblé, o problema não está no pastor, o problema não está no padre, o problema está no desenvolvimento pessoal e emocional. Então, esse é o meu compromisso, é esse o meu desafio. É lidar com pessoas, é agregar as pessoas, é trazer as pessoas, é quebrar paradigma das pessoas, é quebrar traumas, vínculos, sofrimento dessas pessoas. Eu não sou perfeita, eu tenho milhares de defeitos e eu procuro todos os dias ser um ser humano melhor. Todos os dias eu procuro perceber e prestar atenção nas minhas palavras. Eu não sou rica, como as pessoas às vezes pode pensar, né? Assim, a mãe Renata é rica, a mãe Renata é isso, é isso, é isso. Isso é o estado que eu me coloco e um dia serei, como eu quero que todos vocês que estão assistindo essa live também sejam. Também sejam prósperos, também possam passear, possam cultuar o seu enquice, possam ter prazer em cultuar o seu sagrado. E não vir porque alguém amarrou um cabresto na sua cara e falou, você tem que ir lá, você tem que fazer isso, você tem que acontecer. Nossa religião é linda, ela é hierárquica e é belíssimo um empresário que chega também lavar um banheiro, também limpar o chão, porque o anel daquela pessoa fica pendurado no portão, porque perante casa adentro, todos nós estamos servindo a uma espiritualidade. Então nós somos um conjunto, nós somos um grupo. Eu sou a mãe, eu vou lá também esfregar o meu barracão, eu vou lá compor o grupo junto com os meus filhos, eu vou lá incentivar os meus filhos. Essa é a diferença da minha casa. Eu não vou pegar e falar, a obrigação que você tem que me fazer é tanto, você vai dar tantos anos, é tanto, você vai raspar sua cabeça, é tanto, e vou encher meu bolso de dinheiro e achar que o fato de o candomblé ser uma réplica do que era o passado, então minha casa tem que estar caindo aos pedaços, a minha casa ela não pode ter fartura, a minha casa tem que ter aquela miserabilidade que é cultural. Não, não é isso. Não é isso. Porque se a gente pede pro santo, para a hora que você passa um ebó, você tá pedindo prosperidade, vai estar sempre com a sua saúde ruim, com um aspecto acabado, com um aspecto que está sempre caindo, você não se alimenta direito, você não tem uma perspectiva de vida, você está sempre apagado. E aí como é que você vai
Eu não vou fazer essa live porque tá ruim a internet. Eu não vou fazer essa live porque aqui no barracão tá sem a internet. Não, sabe o que eu fiz? Eu catei o meu celular, estou aqui com o meu tripé. Eu vou fazer essa live para vocês aonde realmente tem sinal. E vim aqui no clube. Da cidade de Campo, onde eu tô aqui tendo esse papo gostoso com vocês. Então eu faço acontecer e vocês também têm que fazer acontecer. Eu faço as possibilidades. Eu poderia dizer tudo é difícil, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, eu vou buscar o que eu não tenho. E dessa live, cada um que está escutando pode interpretar com as suas dificuldades, os seus problemas, os seus caminhos, e também parar de serem vítimas e de reclamarem e serem os protagonistas da vida de vocês. Eu faço muito estudo, eu estou sempre agregando, eu estou sempre buscando, eu gosto muito de ouvir as lives do Walter Longo, eu gosto muito do Wendel Carvalho, eu gosto muito de pessoas que me coloquem pra frente, de pessoas que abram a minha cabeça, a minha caixa de Pandora. Tem um exemplo que o Wendel deu num dos vídeos dele que é muito legal e que diz assim: você que tá aí, quando você olha um mendigo, vários mendigos, e esses mendigos na rua, eles te representam o quê? Ah, dó, coitados, poxa, tão difícil. E se você pudesse ajudar, o que você faria? Ah, eu ia lá, eu levava uma comida, uma coisa, outra. E se eu tivesse que falar pra você ficar com esses mendigos 10 dias na sua casa? Ah, não dá. Por que não dá? Não tenho condições. Ah, meu marido não deixa. Ah, eu moro com os meus pais. Eu não tenho onde enfiar esse mendigo. Ah, meu filho tá em casa. E se eu falar pra você? Então o negócio é o seguinte: eu vou levar o seu filho e eu só devolvo o seu filho quando você mudar a vida de 10 mendigos. Ah, e aí tudo muda de cenário. Aí você saiu lá do seu vitimismo e aí você foi para sua parte de protagonista, para sua parte de ação. Não, porque aí então se você pegou meu filho, eu arrumo fulano para ficar em casa, eu arrumo um quartinho lá no fundo, e aí tudo dá. Basta você querer que tudo dá. Então dá para você dar a sua obrigação, que você não tem condições agora, mas você pode fazer, né? Então assim, você recebe X reais, você recebe R$1.000, você não tem condições e você deve 2.000, todo dia tá faltando aquele orçamento para você, aquela dificuldade, e você não sabe mais o que fazer. Então você pegue esses R$1.000 e compre de alguma coisa que você possa fazer 2.000, vai vender água, vai vender refrigerante. Eu dei uma ideia aqui para os meus filhos, eles vão para o 3º barco de recolhimento. Mãe, como que a gente pode fazer rifa, isso e aquilo? Eu falei, gente, rifa não dá dinheiro. Rifa não dá dinheiro. Rifa você bota lá, você vende 3 números e é aquela mendigagem todo dia para alguém se comover com a sua situação. Então vamos fazer diferente. Aqui em Piedade é muito calor. Então vocês vão fazer o seguinte: cada um na sua cidade, outro mora em Minas, a outra está em Salvador. Essa fase do ano é a fase de férias das crianças, é fase que, embora a gente ainda esteja, né, na restrição da pandemia, a gente vai ter uma ideia bacana aí, sempre passa gente na rua. Vocês vão pegar um isopor, vocês vão encher esse isopor de gelinho,
Vocês vão fazer gelinho de tangue, que é mais barato porque vocês não têm dinheiro. Vocês vão fazer gelinho de leite moça com coco. E vocês vão pegar e vão vender um fardinho de água e um isopor de gelinho. Vocês vão rachar de vender. E esse dinheiro vai ser o dinheiro da obrigação de vocês. Ah, mas eu trabalho, né? A gente sempre coloca, eu trabalho. Você trabalha de que horas? Até às 6 da tarde? Até umas 8 da noite você tá na sua casa. Um dia você faz todos os gelinhos, no outro você sai para vender. O que você vender é lucro, porque zero com zero é zero. Mas pelo menos se você sair e vender um, já é um que você tem. Nada é fácil. Tudo é um propósito, tudo é como você quer se enxergar lá na frente. E como você começa hoje, não é como você vai estar lá na frente. Como eu sou hoje, eu não sou a pessoa que começou há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás eu passava dificuldade, há 7 anos atrás eu tinha uma filha com 2 anos de idade. Eu não tinha fralda para pôr na minha filha, eu não tinha papinha para dar na minha filha, eu não tinha condições. Eu passava necessidades pessoais, mas eu pagava R$3.200 de terreiro no aluguel da onde eu estava. Nossa, que louca! Ela passava necessidades, mas ela pagava o espaço, sim. Sabe por quê? Porque se eu não priorizasse o meu trabalho, a minha fé, hoje eu estaria muito pior. E graças a Deus, o Enquice me abençoou. Graças a Deus, eu sempre tive fé nele. E às vezes eu deixava de pagar uma conta, às vezes eu deixava de comprar um pacote de fralda para minha filha, que eu não sabia se ela ia até a noite. E aí alguém me ligava e falava, eu quero marcar um jogo, eu quero marcar um ebó. Eu pagava 300 pau de conta lá, de luz, de água, e ficava assim olhando e falava, e agora? Não passava meia hora, vinha alguém e falava, vamos fazer tal coisa, tem isso, tem aquilo, sem falar da bênção que eu tive, da minha amiga Rosângela, que sempre me ajudou. Ó, você não tem isso, você não tem aquilo. E eu nunca fiquei falando para as pessoas, eu não tenho. Eu abria o trabalho com uma puta de uma preleção, sorrindo daqui a aqui, que parecia que eu era a pessoa mais próspera do mundo. Mas eu me enxergava assim. Eu me enxergava assim. Então eu sempre olhava e falava, daqui 7 anos eu quero ter a minha casa. Tem que ser no meio do mato, na natureza. Eu quero ter muitos filhos. Eu quero ser famosa. Eu quero que as pessoas me conheçam. E graças a Deus eu estou aqui. Eu, quando era mocinha, adolescente, eu sempre quis ser famosa. Eu fazia catálogo da Avon, da Natura, fiz catálogo da Elos, porque eu sou baixinha de altura, então eu não conseguia fazer passarela. Eu queria ir para televisão, eu queria ir para fazer modelo fotográfica, e eu consegui isso. Eu tive um momento de fazer banners com a Ellen Roche, com o Ricardo Mack, na época que estava tudo muito em alta. E eu cheguei no X da questão, e quando eu cheguei no X da questão, para fazer um teste para entrar para uma TV, muito me decepcionou aquilo de, ou você faz isso, ou você não tá dentro. E aquilo caiu por terra, todos os meus sonhos de adolescente. E eu falava, nossa, eu não sou capaz de fazer isso. Isso corrompia o meu caráter, a minha educação, o que eu era. Então eu falei, eu tô desistindo desse sonho por esse caminho. Mas um dia, muitas pessoas vão me conhecer. E eu sempre falava isso para os meus pais, para os meus amigos. As pessoas falavam assim, ela se acha, imagina, é maluca, ela viaja, é pisciana, é sonhadora. Graças a Deus que eu nunca ouvi nenhuma dessas pessoas. E hoje eu sou uma pessoa extremamente conhecida. Aonde eu vou, as pessoas me conhecem, as pessoas buscam agregar os seus trabalhos. Eu vou comprar alguma coisa no mercado, é um que conhece. Eu vou comprar calcinha, é um que conhece. Eu vou andar na rua, no parque, é um que conhece. E isso não satisfaz o meu ego, isso satisfaz a minha alma. Porque eu entendo que todo o propósito que um dia eu me pré-organizei e me predestinei para fazer, eu estou cumprindo. E eu não cheguei nem à metade da onde eu quero chegar. Eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer com que as pessoas cresçam. Eu não admito que os meus filhos cheguem aqui num estado de pobreza e continuem assim. Os meus filhos chegam aqui, às vezes sem eira nem beira, sem ter onde morar. Eu abrigo eles um tempo no barracão, mas eu não admito que eles fiquem ali, que eles fiquem naquela vidinha de 1 com 2, 3. Eu não admito isso.
Eu quero que eles cresçam, eu quero que eles olhem para frente, eu quero que eles vão estudar, eu quero que eles façam o melhor deles a cada dia. Eu pego no pé deles, eu brigo com eles, porque quando eles prosperam, é a minha felicidade transbordando por ver alguém feliz. Essa é a maior recompensa que eu tenho. Essa é a maior recompensa que o Inquice me traz. Essa é a maior recompensa que eu posso dar a um filho meu, de saber que eu ensinei a ele a caminhar, que eu ensinei a ele a andar. Minha filha Lua tem 9 anos de idade. Desde sempre quer empreender, quer fazer. Aí a mamãe quer costurar, fui lá, comprei máquina, botei lá para costurar. Hoje ela faz as roupinhas dela. A Lua faz origamis, essas coisas, e vai vender na escola. Daí um pouco ela chega com R$6, R$10. Da onde você arrumou esse dinheiro, filha? Não, mãe, eu vendi pra Nicole, eu vendi pra fulano, eu vendi pra ciclano. E assim ela se vira e compra o lanche dela, da escola dela, com o dinheirinho dela. E aí ontem ela foi fazer um teste lá, porque ela desenha muito bem. E ela falou, mamãe, eu quero ser estilista e eu quero estudar nessa escola. Eu fui, olhei, pesquisei, cheguei com o pai dela, falei, bora fazer isso aqui para nossa filha. Eu tenho o prazer de pagar isso para nossa filha, ao invés de pagar um psicólogo, ao invés de repente, sabe, ficar nessa situação, ficar nessa coisa de, meu Zambi, né, minha filha precisa de um remédio. Não, eu tô ensinando e capacitando a minha filha a ser uma guerreira, a ser uma lutadora, a ser uma empreendedora. Eu quero que amanhã ela seja a estilista que ela sonha, a estilista que ela tem vontade. Eu quero que ela faça as minhas roupas de barracão. Eu vou ter um prazer, um orgulho tão grande de usar uma roupa que minha filha desenhou. Então, começa hoje. Entende? O nosso propósito começa já. Se eu quero ter o corpo perfeito, eu tenho que começar hoje. E não dá só pra gente ir ali tomar uma bolinha, não dá só pra gente ir ali e tomar aquele remedinho que o médico passou e ficar deitado assistindo no Netflix. Não dá. É uma junção de coisas. Não dá pra eu sonhar em ter o terreiro do futuro e ter um barracão cheio se eu sou ignorante, se eu sou pobre de espírito, se eu não consigo cativar as pessoas pelo meu exemplo, se a minha aparência ela externa exatamente coisas negativas. Não dá pra ser assim, né? Eu não vou me tratar com um dentista que tem o dente podre, porque ele vai vender uma coisa que ele não tem, que ele não é, que credibilidade que ele vai me trazer. Então eu não estou olhando o externo, eu não estou olhando o outro país, eu não estou olhando o quão mais eu saber cantar ou rezar dentro do fundamento Congo Angola. Não, o que eu sei para mim já tá bom nesse quesito, momentaneamente falando, e vou agregar, vou aprender, e vou buscar com o irmão, vou buscar com meu pai, entende? Agora, no quesito pessoas, eu tenho uma missão grandiosa, e essa é a minha diferença dos demais pais e mães de santo. Quando as pessoas perguntam, o que a senhora tem de diferente? Eu tenho isso, eu não tenho de melhor, eu não sou melhor que ninguém, ninguém de nós somos, né? Eu sou diferente, porque eu estou vendo o que eu posso agregar nas pessoas, aonde mais me doeu, que foi no relacionamento com as pessoas. Então, hoje a gente comunga, e todo mundo que tem seu terreiro vive mais com as pessoas de axé, mais com as pessoas de santo, do que seus próprios familiares. Então, por que não viver melhor? Por que não se dar melhor? É um tal de que se eu der atenção, porque, ai, fulano tá falando isso, ai, mãe, olha, aconteceu tal coisa, ai, mãe, olha, aquele irmão. Eu olho, ouço, percebo, vou conversar com um, com outro. Se fica uma coisa crescente, gente, ninguém tem que ficar nessa coisa. A gente tem que agregar, não é, família? Bora aqui, irmão, ó, isso aí que você tá fazendo não tá legal, não. Sabe, mas não leva no pessoal, leva na esportiva, não leva pro coração, porque é só assim que a nossa casa vai crescer. É só assim. Hoje é muito difícil você conduzir esse sagrado, você contemplar da atenção das pessoas para poder estar ali todo mundo junto. Antigamente, quando eram os mais velhos, como as pessoas mesmo dizem, eles não tinham distração, né? A distração deles era replicar
momentos em família, cultuando a fé deles. E hoje o mundo tem muitas opções, hoje o mundo tem muitas oportunidades, hoje o mundo tem muitas distrações. E a gente tem essa coisa, né? O budismo fala muito isso, que a gente só sai do nosso propósito, a gente só se perde do nosso propósito quando a gente se distrai. Você só atrai o seu marido e a sua esposa se você se distrai do seu propósito, que é o seu casamento. Você só atrai a confiança do seu pai e da sua mãe de santo quando o seu propósito não é mais eles. E você só perde na vida quando você se distrai de todos os propósitos que você tem. Então, a partir do momento que você tem o seu foco, a partir do momento que você sabe o que você quer, tudo que vier de dificuldade naquele meio daquele caminho não vai ser nada. Você vai respirar fundo, fingir demência em algumas vezes, outras você vai conversar, porque aquilo ali é só um espinho no seu pé perante a árvore e o caminho que você quer ver frondoso, quer percorrer, quer sentar embaixo daquela sombra. Agora, se todo galho que crescer e me arranhar eu ficar, ai, aqui não dá, ai, eu vou na outra árvore, você nunca vai contemplar do que é a satisfação de ter passado por toda a dificuldade e chegar num momento de prazer. Então esse é o meu recado para vocês, essa é a minha missão de vida, esse é o meu propósito. É por isso que eu acho que os terreiros de pessoas com mentes mais para frente, prósperas, crescentes e não medíocres e não enraizadas numa não expansão pessoal e emocional, estão crescendo. E aquelas casas que é cara, crachá, cabresto, isso aqui você sai porque você não tem idade para saber. Isso aqui não, bota o Muzenza pra lá, bota o Iaô pra lá. Pra que isso, gente? Estamos numa outra era. O que pode, a gente sabe. Agora tem coisas que eles podem sim passar. Eles podem sim agregar. Eles podem sim ajudar. Exemplo disso, a gente espera 7 anos para poder fazer uma porção de coisa. E se eu sou a mais velha da minha casa, obviamente se eu esperei para dar os meus 7 anos, todo mundo que está ali junto comigo está abaixo hierarquicamente, aguardando para poder ser consagrado, feito, iniciado. E daí ninguém já chega assim, instalou o dedo e está tudo pronto. Então eu não preparei ninguém, você não pode porque você não é feito, você não pode porque você é muzenza. E aí conforme as pessoas chegam para agregar, eu tenho sempre que estar na mão das outras pessoas. Eu sempre tenho que esperar pelo outro. Então, assim, a gente tem que ir preparando sim os nossos. A gente tem que ir dizendo sim os nossos. A gente tem que sim pôr um determinado limite até onde você vai agredir, até onde você sabe que a pessoa não tem naquele momento aquela inteligência espiritual, aquela perspicácia espiritual para compreender tamanha coisa que você vai dar a ela. Agora, por incompetência não, pelo simples fato de, essa pessoa não pode saber disso. Tem gente que tem prazer em pisar nos mais novos de uma casa. Uma casa não é nada se não tem muzenza. Uma casa não é nada se não tem um indumbe ali. O candomblé não é nada se não tem a plateia, o espectador, e que ele vai olhar aquilo de bonito que é a sala para um dia ele querer fazer parte daquilo. Só que eu não posso mostrar um lindo teatro para essas pessoas e quando eu trouxer essas pessoas para dentro de uma função, tratar essas pessoas que nem lixo, essas pessoas que nem pessoas assim, cachorro mesmo, né? Animal. E olha que o animal aqui dentro da nossa casa é muito bem tratado, né? É como um nada, como uma ameba ambulante. Eu não posso fazer isso. A pessoa vai falar assim, que mentirosa, que mundo de ilusão. E é por isso que as pessoas não ficam no candomblé. É só por isso. Porque até você entrar porta dentro, você é tratado assim. A hora que você entra porta dentro é só cobrança, é só dinheiro, é só escravidão, né? E tudo mais. E não é isso. É fato que nós sabemos que tudo custa. Tem sim que ter o seu dinheiro, tem sim que pagar, porque o trabalho que o pai de santo tem de estar ali dedicando a vida dele em prol da sua e dos demais, não permite
com que ele tenha um emprego assalariado das 8 às 6, provendo de outras coisas. Eu não vivo somente da questão espiritual. Eu vendo carro, eu faço outras coisas de ordem pessoal, eu tenho os meus investimentos, eu tenho a saboaria da rainha, eu faço os trabalhos acontecer. Se eu tiver que sair na rua junto com os meus filhos para vender gelinho para eles, eu vou vender. Porque o meu propósito é agregar, é crescer. Eu não quero daqui 10 anos estar na pegada que eu estou hoje. Não, eu quero só olhar, administrar, bater palma para eles e falar: meus filhos, ó, vocês aprenderam. É pirâmide, não é assim? Então, se é hierárquico, por que eu tenho que mendigar para eles se eu quero que eles cheguem e eu quero que eles prosperem? Eu quero que os meus filhos tenham casas, eu quero que os meus filhos tenham carinho, amor, acolhimento pelos meus netos. Eu quero que os meus filhos tratem meus netos como eu os trato. Eu não admito que as pessoas gritem umas com as outras dentro da minha casa. Eu não gosto que as pessoas tratem as outras pessoas com arrogância, com empáfia, porque não agrega ser desse jeito, né? Então eu faço todo um estudo emocional, a anatomia emocional, da performance humana, como lidar. E eu acho que é esse o caminho. Tudo bem que, né, eu não sou a dona da verdade, mas esse é o caminho para mim. Para mim, Mameto Mononculo, para os filhos que estão na minha casa, para as pessoas que querem agregar o meu trabalho e para minha família. Então, se eu tenho uma condição hoje diferenciada diante de muitas outras pessoas de axé, ou de alguns irmãos, ou de pessoas lá de trás que me conheceram como eu estava para como eu estou, é pelo quanto eu trabalho, é pelo quanto eu faço, é pelo quanto eu não durmo no ponto, é pelo quanto eu quero prosperar, né? É pelo quanto eu quero trazer de bom para mim e para quem está aqui à minha volta. Um relacionamento, as pessoas falam assim: a senhora é exemplo com a sua esposa, a senhora é exemplo de relação, vocês são exemplo de casal perfeito. Só que assim, nada cai do céu. Todo casal tem dificuldades, todo casal passa pelos seus conflitos, mas a diferença é o quanto eu e ela queremos que o nosso relacionamento dê certo. A gente não vai ter olhos para o externo, a gente não vai ter olhos para coisas pequenas, a gente vai compreender o nosso dia a dia, o nosso cansaço, a nossa fidelidade, o nosso foco perante aquilo que a gente quer. A gente vai querer ser mães para os nossos filhos, exemplos felizes, porque não adianta nada você querer levar felicidade para o seu filho e você não ser a felicidade e a calma para eles, você não ser o exemplo de prosperidade, você não ser o exemplo de superação, e o seu filho ficar ouvindo toda hora você reclamar, entende? Que isso não é bom, que você isso, que você aquilo. Eu acho que todo casal tem as suas diferenças, e é necessário que tenha, né? É necessário que essas diferenças venham para somar e se tornar semelhanças, né, desse casal em prosperidade e em harmonia. Então é isso que faz diferente, né? Se eu sei que não agrega, se eu sei que a minha parceira não gosta, por que eu vou cultuar isso, cultivar isso? Nós duas trabalhamos, nós duas chegamos cansadas. Então, assim, eu, por melhor que eu gosto de cozinhar, eu gosto de ficar com essa parte. Ela vai lá, ela cuida da roupa, ela cuida de... A gente é parceira. Agora, se eu não olhar nos olhos dela e ela no meu, e a gente só trabalhar e eu só pensar no terreiro, o nosso casamento em algum momento não vai existir. Em algum momento a gente nem vai saber em qual foi o dia que a gente se perdeu, o dia que a gente não se reconheceu mais como um casal. E se eu quis que fizesse e que desse certo essa relação, é porque muitas outras que eu já tive já deu errado. Então é importante que a gente saiba aonde a gente errou, aonde o ajuste serve para nós, aonde vestir a carapuça, aonde ser flexível, porque se a gente for irredutível, a gente quebra em qualquer circunstância. E ter razão, ninguém tem razão em tudo, toda hora, a todo momento, a todo dia. Então vocês revejam a forma que vocês estão caminhando, vocês revejam o foco de vocês revejam
esse amor que vocês têm pelo sagrado e pelo santo, de eu amo o sagrado, eu amo o santo, mas eu quero cultuar ele na minha casa. Gente, casas boas existem. Não é porque você passou por uma ruim que todas são ruins. E não é que é a minha que é boa, não. Aí à volta de vocês deve ter outras pessoas que se assemelham ao que eu estou dizendo, que pensam dessa maneira, que querem crescimento. Agora, precisa abrir a caixa, precisa evoluir, e ninguém evolui de braço cruzado, ninguém evolui dentro de casa, ninguém evolui só fazendo pedido pro preto velho, pro caboclo, pro baiano, pro Exu, pra pombogira. Não dá, não adianta você pedir prosperidade para o seu Exu, pro Exu do ouro, pra pombogira, e você ter uma mente extremamente pobre, extremamente mendiga, aonde você cresce com uma crença de que o dinheiro é sujo, de que você não tem dinheiro, de que é difícil ter aquele carro, de que é difícil fazer aquela viagem porque você não tem, porque você não consegue, porque você não pode, porque ninguém te ajuda. Sai dessa porcaria desse vitimismo e vai ser protagonista da sua vida. E se não tem agora, vai fazer ter daqui 1 ano. Porque o tempo que você fica reclamando, dizendo que não tem, o seu vizinho tá lá, o cara que acredita tá lá, a pessoa tá lá. É proatividade, entendeu? É nesse caminho que tem que ser. Você tem que ser empoderado daquilo que você quer. Você não tem que ser o carinha que vai ficar ali chorando, sabe? Você não tem que ser o Smurf, cara, o Scooby-Doo. Você tem que ser o Superman, a Mulher Maravilha. Da sua perspectiva, dos seus propósitos. E ficar esperando o reconhecimento dos outros. Ficar esperando irmão de santo, mãe de santo, pai de santo, tio de santo, o mundo no santo te reconhecer. Se você não se reconhece como tal, se você não se valoriza, como é que as pessoas vão reconhecer? Se você tem medo de tudo, se você espera uma afirmação, se você espera uma aprovação de todo mundo, como é que você vai vencer, cara? Não vai vencer. Vai ficar aí assistindo a vida dos outros passar. Então pega essa live que eu tô dedicando aí pra vocês, esse tempo de bate-papo, de conversa, falando sobre o meu propósito, e ache qual é o seu propósito de vida que tá só dentro de você. Tire tudo aquilo que todo mundo fala que não pode. Não pode porque você não consegue, não pode porque você não tem dinheiro, não pode porque você não tem o corpo ideal, não pode porque você não tem o arquétipo ideal. Caramba, se eu escutasse as pessoas falarem pra mim que eu não tinha o arquétipo ideal, que eu não era aquela senhora negra, que não tinha dentes, sabe? Eu não ia ser mãe de santo, porque, ai meu Deus do céu, eu não tenho esse arquétipo. E, gente, isso é uma pobreza de consciência e de replicar coisas na vida que não tem necessidade. Aquela senhora, coitada, não tinha dentes porque ela não tinha condições financeiras naquele momento de cuidar dos dentes dela. Ou ela batalhava, ou ela cuidava dos filhos, ou ela ralava, ou ela ia no dentista. E naquela época, muitas pessoas não sabiam nem o que era escovar um dente. Por isso que muitas pessoas hoje, de 50, 60 anos, usam dentaduras, porque não tinham condições básicas de higiene, mas hoje nós já temos. Então a gente tem sim que pôr isso pra frente, a gente tem que ser diferente, sabe? A gente tem que comer bem, e comer bem não é ir lá e comer aquelas coisas caras. Comer bem é coisas que te traz saúde, é coisas que deixam você bem para você ter mais anos de vida e cultuar o que você gosta e gozar de prazeres da vida. Ao invés de você ficar chorando, transtornado, abrir uma caixa de bis e comer tudo inteira. Sabe? Agora, por que você está comendo essa caixa de bis? É fuga? Putz, vai comer a caixa de bis, vai fazer mal. Não, eu estou comendo porque eu estou com vontade, porque eu gosto, porque eu quero. Então arque com as consequências depois. Não fica depois, eu não emagreço. Ai, meu Deus. Ai, é porque eu tenho dificuldade. Gente, agarrem no propósito de vocês, igual eu tô agarrando no meu. Hoje é dia 3 de dezembro. E dia 3 de dezembro de 2022, eu tô aqui fazendo um pacto com vocês
Eu vou vir aqui e vou falar para vocês, eu comprei o meu terreiro, eu comprei o meu espaço, porque eu vou ter dinheiro e trabalhar para isso. Hoje, ainda não tenho. Mas a partir do momento que eu assino essa aliança com o universo e falo que vou ter, eu já vou entrar numa outra vibração, eu já vou entrar numa outra egrégora financeira, eu já vou mudar a minha vida. Então se eu ficar, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho 420 mil para comprar, não, eu quero ter 1 milhão, que eu quero comprar e quero construir. Quero comprar e quero construir. E ainda quero que sobra para eu comprar minha casa pessoal, que por enquanto eu ainda não tenho. Então, vou ter e vou dividir com vocês. Então, eu assino essa aliança com vocês aqui, assim como eu quero que vocês tenham essa fidelidade. E toda vez que vocês esmurecerem, assistam isso, sabe? Eu tenho dor, eu tenho dificuldade, eu tenho uma patologia. O que você precisa fazer para mudar isso? É uma cirurgia? Então, corre lá. É um regime? Bora fazer. É uma caminhada de manhã? Vamos lá. E não vai ser no primeiro dia. Porque quando a gente começa a malhar, dói pra caramba. Nossa senhora, você quer 30 dias malhando. Você quer o quê? Você não quer ir mais. Só que você só pensa lá no seu corpo, daquele jeito que você quer ficar. Aí você vai. Então, gente, bora fazer isso. Prosperar. Como diz meu pai, bora, gente. Meu pai fala assim. E meu pai é a minha referência espiritual. Sabe? É uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa que dedicou a vida inteira à espiritualidade e que hoje é provedor. E eu quero ser provedora, eu sou provedora. E vocês também vão ser. Alguns já são, só estão adormecidos. Então pare de se ver como gatinho, começa a se ver como leão, como tigre. E bora! Não importa que ninguém acredite em você. Se você acreditar, basta. É você, Zambi, seu santo, mais nada. Basta. E é assim que tem que ser. Beijo pra vocês, meu Macuyu. Que vocês tenham aí uma sexta-feira extremamente abençoada. Gostou desse vídeo, gostou desse bate-papo? Encaminhe para quem você acha que está precisando ouvir dessas palavras. E bora achar uma casa de axé. Se você tá aí, tá parado e tá com esse pensamento que eu gosto do santo, eu amo o santo, sou grato ao santo, mas não gosto de pessoas. O mundo é constituído de pessoas e você vai ter que aprender a se resolver e se relacionar com elas, porque religião é se religar.